Boa tarde, nós somos do grupo Doenças Mentais e eu vou começar explicando um pouco do nosso tema, falando um pouco sobre as doenças mais comuns. Também chamadas de transtornos mentais, as doenças psiquiátricas são caracterizadas como o comprometimento das funções cognitivas. Elas são desencadeadas por múltiplos fatores e podem surgir em qualquer indivíduo e em qualquer fase da vida. A maioria desses desequilíbrios que afetam a estabilidade da mente estão amplamente associados a doenças emocionais crônicas como crises depressivas, ansiedade patológica e distúrbio de personalidade. Vou começar apresentando o transtorno bipolar, que é uma das doenças mais comuns. Essa é uma das doenças mentais mais comuns na sociedade moderna. Esse desequilíbrio provoca oscilações imprevisíveis no estado emocional, afeta o humor, que tem relação muito próxima com a depressão. Suas principais características são a instabilidade psicológica, que se revela pela alternância de um estado de angústia e desânimo com impulsividade e extroversão. Transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Assim como o próprio nome sugere, esse transtorno provoca sentimentos e pensamentos obsessivos e compulsivos que comprometem o equilíbrio emocional do indivíduo e afetam a execução de suas tarefas de rotina. O paciente com TOC apresenta comportamentos exagerados em relação a coisas simples do cotidiano. A maioria dessas pessoas tem mania de limpeza, tanto de casa como em relação aos hábitos de higiene pessoal. Elas desenvolvem, por exemplo, obsessão pela lavagem das mãos e se justificam pelo medo descontrolado de contrair doenças. Outras são adeptas ao hábito de colecionar objetos ou de agir impulsivamente de forma muito ansiosa ou extremamente eufórica. Distúrbios alimentares. Uma das doenças ligadas ao desequilíbrio psiquiátrico é a anorexia nervosa, um problema caracterizado pelo emagrecimento intencional resultante da recusa aos alimentos. Alguns fatores típicos da anorexia é a visão distorcida da própria imagem no espelho, que é sustentada pelo medo excessivo de engordar. Contrário a isso, há a bulimia, o hábito de ingerir grandes quantidades de alimento para imediatamente induzir o vômito com a finalidade de eliminar as calorias que foram ingeridas. Além da indução do vômito, existem outras práticas que também caracterizam a bulimia. O uso contínuo de laxantes, a adoção de jejuns prolongados e a prática de exercícios físicos muito intensos, sob o risco de prejudicar-se. Transtornos de ansiedade. Também conhecido como transtorno de ansiedade generalizada, TAG, esses são desequilíbrios afetam um contingente maior de pessoas. São caracterizados pelo medo sem causa aparente e geram preocupação excessiva com o que ainda não aconteceu e que talvez nunca acontecerá. Provoca ainda uma exagerada sensação de desconforto, mau pressentimento e tensão emocional bastante desagradáveis. Além disso, os dados epidemiológicos são muito preocupantes, pois a TAG está acentuando cada vez mais os índices de afastamento do trabalho, segundo o estudo realizado pela Universidade Federal do Piauí. A TAG se expressa de diferentes formas. No entanto, as mais comuns são a ansiedade patológica, os distúrbios, as fobias e a síndrome do pânico. Os sintomas dessas doenças são muito prejudiciais, porém, afetam vários aspectos da vida emocional, profissional e social do indivíduo. O transtorno também desencadeia mecanismos que provocam sintomas físicos muito desconfortáveis e de difícil controle. Os mais evidentes são sudorese, tremores dos membros inferiores e superiores, palpitação, dores torácicas, sensação de sufocamento e de formigamento nas mãos e nas costas. A somatização é definido como um distúrbio psiquiátrico em que o paciente apresenta variadas queixas físicas devido às dores em diversos órgãos ou membros do corpo. Porém, essas sensações não são diagnosticadas em exames e nem facilmente explicadas pelos médicos, já que não apresentam nenhuma alteração clínica perceptível. Geralmente, as pessoas com esse tipo de transtorno de somatização sofrem com ansiedade excessiva e apresentam constantes alterações do humor. A impulsividade também costuma estar presente e é um dos fatores de agravamento do quadro da somatização.
Esquizofrenia. A saúde pública classifica a esquizofrenia como um dos principais transtornos psicóticos e que tem relação com inúmeras enfermidades de cunho psiquiátrico. Isso porque essa doença pode tanto levar à gravidade de problemas mentais persistentes como surgir em decorrência destes. Os sinais mais evidentes da doença é o distúrbio da linguagem e a desorganização. Nos casos mais avançados, afeta a percepção da realidade e altera o pensamento. Algumas doenças psiquiátricas ocorrem por associação e com isso podem agravar diferentes quadros clínicos, ainda que seja de forma indiciosa. Nesse sentido, a avaliação diagnóstica precoce é extremamente relevante para prevenir a evolução dos níveis de morbidade e de comprometimento mental. Qual a relação entre estresse, ansiedade e doenças psiquiátricas? Na realidade, os problemas de ordem social estão relacionados às doenças psiquiátricas, quando agravadas pelo estresse e depressão, impõem uma situação que, em termos de causa e efeito, tornam-se gatilhos para acentuar esse quadro clínico. Nem sempre é o social que determina a doença, mas na maioria das vezes é a doença que vai gerar o problema social como consequência. O resultado dessa interação é que faz o doente entrar de novo em um caso negativo. Em relação à depressão ou ansiedade, a primeira ação de prevenção é conter os gatilhos. Considerado pelo SUS como um dos principais fatores e causas de diversas comorbidades, o estresse pode ocorrer em níveis diferenciados, leve, moderado ou crônico. No entanto, a redução da capacidade de controle emocional e modo de enfrentamento dos problemas ocorre em todos os níveis, o que eleva a probabilidade do surgimento de doenças. As 5 doenças mais comuns causadas pelo estresse são problemas dermatológicos, doenças cardiovasculares, envelhecimento precoce, insônia e depressão. Dicas de como controlar o estresse e a ansiedade. Vença o sedentarismo, evite ser dominado pelo estresse. Pense sempre positivamente, dedique um tempo a si mesmo. Seja leve e ocupe a mente realizando tarefas que você goste, que você tenha prazer em fazer. Os melhores tratamentos são medicamentos ou terapias. Medicamentos. Os psiquiatras costumam apostar em medicamentos da classe dos psicoativos para controlar ou reverter os efeitos negativos provocados pelos desajustes cerebrais típicos do desequilíbrio mental, principalmente para evitar agravos clínicos que podem evoluir para a emergência psiquiátrica. Esses métodos são largamente utilizados tanto em tratamentos ambulatoriais como nas internações e têm se mostrado bastante eficazes na reabilitação do paciente. Já as terapias têm como objetivo auxiliar o indivíduo a desaprender alguns comportamentos inadequados e prejudiciais e promover interação empática. As doenças mentais e a tecnologia. A tecnologia pode contribuir para a saúde mental, com alguns aplicativos de entretenimento e as redes sociais, mas ela também pode afetar a nossa saúde. Atualmente, o uso da tecnologia e da internet é quase essencial para nossas vidas. A maior parte do nosso tempo estamos conectados a algum eletrônico e isso já não é algo assustador. As redes sociais podem atrapalhar o desenvolvimento de crianças, podem se tornar um ciclo vicioso e, é claro, desencadear a doenças mentais. A tecnologia deve ser usada de forma adequada, não devemos nos desconectar, mas evitar excessos.